vem? Quer dizer, vem o caderno? Buenos dias, muchacha. E aí, rapaziada, como é que tá? Curtindo o feriado em casa? Vou mudar de câmera, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Sei que todo mundo deve estar curtindo o feriado aí para descansar bastante. Brincadeira de mau gosto, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Estávamos na aula de ontem discutindo sobre forças específicas. Todo mundo lembra disso? Quais as forças específicas que a gente já viu na aula de ontem? Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Peso, força-peso, ok? Peso que é uma força de origem gravitacional, do tipo massa atrai massa. Como é que se calcula peso? Produto mg, tá? A Terra aplica uma força num corpo massivo, tudo porque massa atrai massa. Essa força que a Terra aplica num corpo massivo eu chamo de peso, e se eu quiser calcular ela, produto mg. Lembrando que massa e peso são grandezas diferentes. Ok? Massa é uma propriedade do corpo, enquanto peso é uma força, depende de dois corpos, depende tanto do corpo quanto do planeta que ele está. Ok? Daí depois a gente foi para a força normal de apoio, que é aquela força que uma superfície faz, uma superfície sólida, faz para evitar que um corpo penetre nela. Tá? Meu pé não está entrando no chão agora, exatamente por causa da força normal de apoio. Para um cara parado sobre uma superfície horizontal sem forças externas, a força normal é numericamente igual ao peso. Mas é sempre igual ao peso? Não, tá? Ela não é sempre igual ao peso, tá? Ela pode ser maior, ela pode ser menor, ela pode ser uma componente do peso, tá? Ela pode não ter nada a ver com o peso, como a gente viu na aula de ontem, tranquilo? E lembrando que a normal é uma força de origem eletromagnética, tá? Repulsão entre cargas elétricas. Beleza? Que mais, pessoal? Vimos também a força elástica, tá? O que era a força elástica? É aquela força produzida por determinados meios elásticos. O que é um meio elástico? É aquele meio que quando tu deforma ele, ele tem a tendência a voltar para a forma original. Todo o corpo deformado tem uma tendência a voltar para a forma original. E vimos que a força elástica segue a chamada lei de Hooke, que diz que a força elástica produzida por um meio elástico é proporcional à deformação desse meio e proporcional à chamada constante elástica do meio, que está te dizendo se o teu meio é mais maleável ou se ele é mais rígido. E a gente chegou lá na força elástica igual a K delta X. Eu não discuti com vocês ontem a origem da força elástica, mas é de origem eletromagnética, tá, pessoal? Eu vou dizer para vocês assim, ó. Eu acredito, pensando rapidamente, sem me apegar a muitos casos particulares, que quase todas as forças que vêm de processos de deformação são forças eletromagnéticas, tá? Uma mola, quando tu deforma ela, todos os átomos da estrutura fazem uma força entre eles para voltar para a forma original. Quando tu tem uma força desse tipo, os átomos tentando voltar para a forma original, é porque é uma força de origem eletromagnética. Deu para entender? Qual a força que faltou a gente ver ontem? A de atrito. Força de atrito. Essa que faltou a gente ver, tá, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha na força de atrito. Pode ser? Vamos falar hoje algumas características, pessoal, sobre a força de atrito. Eu vou tentar mais ou menos chegar em como é que a gente calcula ela e da onde ela vem, e daí depois a gente segue o baile, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a força de atrito é uma força de contato, tá?
Obrigatoriamente, para tu ter atrito entre dois corpos, os corpos precisam estar colados entre si. Que nem a força normal. A força normal é uma força de contato. Já o peso não é uma força de contato. Os corpos não precisam estar colados um no outro para sentir a força-peso. Então é uma força à distância, né? Mas o atrito ele é uma força de contato, certo? E lembrar, pessoal, que quando a gente fala sobre força de atrito, o atrito ele pode aparecer de duas formas diferentes. O atrito pode aparecer de duas formas. Eu vou escrever isso para vocês. Eu vou escrever isso para vocês depois, tá, pessoal? Mas o atrito ele pode ser estático ou ele pode ser cinético. A maneira que a gente calcula, pessoal, a equação que a gente utiliza para calcular é quase a mesma. Mas é bom vocês saberem a diferença entre atrito estático e cinético. A URGS pergunta muito isso. Tá? Então, olha só. Quando tu fala em atrito, eu posso ter atrito estático ou cinético. O que difere? Pensa o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma superfície, tá? Vamos supor que eu tenha outra superfície. E vamos supor que essas duas superfícies estão em contato. Certo? Eu vou deixar uma superfície parada e vou tentar mexer a outra em relação a ela, tá? Ó. Então tá, essa superfície está parada, tá? Vou tentar mexer a outra, ó. Se no momento em que eu tento mexer uma superfície em relação à outra e não aparece movimento entre elas, eu vou dizer que a força que está surgindo entre elas é uma força de atrito estática. Ok? Então eu vou dizer assim, ó, atrito estático é para quando eu tenho duas superfícies se tocando, eu tento gerar um movimento relativo entre uma e outra, e o movimento não acontece. Isso quer dizer, não tem roça entre as superfícies. Tranquilo? Não tem roça. Elas não se roçam. Todo mundo sabe o que é se roçar, né? Hã? Se roçar, ó. Estão ouvindo o barulhinho, ó? Isso é se roçar. Quando tem duas superfícies que estão se tocando, tu tenta mexer uma em relação à outra e não tem esse roça-roça, é atrito estático. Agora, se eu tenho duas superfícies se tocando, eu tento mexer uma em relação à outra, e uma se mexe em relação à outra, eu vou ter o atrito cinético ou dinâmico. Ok? Lembrando que no atrito cinético ou dinâmico, tu vai ter produção de calor, tu vai ter produção de som, tu vai ter energia dissipada e caralho a quatro. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu a diferença entre atrito estático e atrito cinético? Todo mundo entendeu? Atrito estático é para quando entre as superfícies não tem roça-roça. Atrito dinâmico é para quando as superfícies estão se roçando. Tá? Tranquilo? Então tá. Então, pessoal, vamos começar com atrito estático, pode ser? Vamos começar com atrito estático. Eu vou pegar um exemplinho bem simples de atrito estático. Eu vou desenhar para vocês, tá, pessoal? Hoje eu vou desenhar bastante. Vocês vão ver que precisa de bastante desenho para entrar em determinados detalhes aqui, tá? Eu vou mudar de câmera e vocês que são bons alunos, meus queridos alunos, já sabem que quando eu mudo de câmera o som some, né? Então eu vou mudar e o som já vai voltar. Ok, o som já voltou, né? Então, olha só, pessoal. Eu vou desenhar a seguinte situação para vocês. Que é assim, ó. Câmera Z. Câmera Z. Deixa eu dar uma limpada nessa câmera aqui, pessoal. Pera aí. Limpadinha na câmera. Limpadinha na câmera. Olha a casa da Fátima. Olha que bonita a casa da Fátima, né? Bonita, né? Fátima não dorme, dorme comigo, a filha da puta. Então, olha só, pessoal. Comprei a casa dela só pra porra nenhuma.
Então, olha só, pessoal, vamos supor a seguinte situação, tá? Vamos supor que está aqui o chão. Deixa eu botar a câmera um pouquinho mais para cá. Vamos supor que está aqui o chão, tá? E vamos supor que vocês vão querer empurrar um armário sobre esse chão. Tá? Por que está sem foco essa câmera aqui? Parei, ela vai achar o foco daqui a pouco. Acha o foco, porcaria. Pera aí. Opa. Não tá achando o foco, pera. Ixi. Será que é falta de luminosidade? Deixa eu aumentar a luminosidade no desenho. Não. Aí. Agora meio que deu uma achada, né? Agora perdeu de novo. Não tá conseguindo focar de longe, né? Tá, pessoal. Acho que daqui a pouco ela acha o foco. Esses focos dessas câmeras são automáticos. Deixa eu ver se ela encontra a minha mão. Não? Tá. Era aí, só um pouquinho. Aí, agora a filha da puta achou o foco. Tá? Então, olha só, pessoal. Pensem que isso, então, é o chão. E que vocês vão tentar empurrar um armário. Tá? Acredito que todo mundo já tentou empurrar um armário na vida, né? Então, vocês vão chegar aqui do lado do armário. E vocês vão querer aplicar uma força no armário. Ok? Tá. Mas antes de entender mais ou menos como é que esse armário vai deslizar pelo chão, antes de vocês aplicarem uma força nele, vão entender qual é a estática do armário. Olhando para esse armário, pessoal, quais as forças que estão atuando sobre ele? Vocês têm o peso do armário, todo mundo concorda? E quem faz o peso do armário é a terra. Graças a isso, o teu armário está colado no teu chão e não está flutuando pelo quarto. É o peso que deixa ele colado no chão. Mas tu, como um bom entendedor da primeira lei de Newton, sabe que para o teu armário estar parado, vai ter que ter uma outra força para cancelar a força aplicada. Essa força que é o que eu chamo de normal. Quem é que está fazendo ela? A superfície. Ok? Então, eu tenho o armário sendo puxado para baixo pela terra, o chão segurando esse armário, o solo, né, a superfície, segurando esse armário para evitar que ele não vá parar no vizinho de baixo. Se as forças se cancelam, o teu armário que estava parado vai tender a permanecer parado. Ok? Algum problema, pessoal, em identificar essa questão de estática? Não, né? Tranquilo, né? Tu tem o peso puxando o corpo para baixo, a normal segurando o corpo, as forças se cancelam. Se o armário estava parado, a porra do armário vai continuar a permanecer parado. Ok? Então tá. Então pensa tu lá, acordou hoje de manhã, no meio da quarentena, tem porra nenhuma para fazer. Vou mudar os móveis do quarto de lugar. Tu pega e começa a empurrar o teu armário para tentar colocar ele do outro lado do quarto. Só que como é sábado de manhã, feriado de manhã, sábado de manhã, o cara bem perdido nos dias. Tu não tá com muita força, sabe? Tu acordou meio fraquinho. E daí tu inventa de empurrar, aplicar uma força no armário, uma força de 1 Newton. Tu vai tentar colocar o teu armário para deslizar no chão do quarto, aplicando uma força de 1 Newton. Tá cansado. Não dá para aplicar força muito maior do que isso. Te pergunto, pessoal, será que esse armário vai andar? Vocês têm noção do que é uma força de 1 Newton? Alguém poderia me dar uma ideia do que é uma força de 1 Newton aí? Uma força de 1 Newton seria equivalente ao peso de quê? Uma força de 1 Newton seria equivalente ao peso de uma pastelina. Muito bonito, uma pastelina. Que exemplo maravilhoso, hein? Uma pastelina.
Pessoal, o peso de uma pastelina é 1 newton, tá, pessoal? Como uma pastelina tem uma massa de 100 gramas, 100 gramas é 0,1 quilograma vezes 10 da gravidade, me dá 1 newton. Então eu te pergunto, 2 anos de aula comigo já sabe qual é o peso de uma pastelina. Isso é uma coisa importante. Então olha só, pessoal. O armário vai andar se tu aplicar uma força igual ao peso de uma pastelina do lado dele? Pessoal, de maneira prática, não. Só que olha só, entende a estática do armário. Se tu aplicou uma força de 1 newton igual ao peso de uma pastelina do lado do armário, e o armário não andou, é porque tu ainda está na primeira lei de Newton. Então ainda a força resultante sobre o armário tem que ser 0. Tá, mas ô Zé, então tem que aparecer uma força para cancelar essa de 1. Isso, aparece uma força para cancelar essa de 1. Sabe que força é essa que aparece para cancelar essa de 1? A força de atrito. Aparece o atrito ali para evitar que o armário deslize. Então, olha só. Essa de 1 newton que tu está aplicando vai ser cancelada por essa de 1 newton que é a de atrito. A resultante continua 0 e o armário que estava parado continua parado. Sabe o que tu não pode pensar? Zé, é que uma força de 1 newton é tão pequenininha que não vai conseguir colocar o armário em movimento. Pessoal, não é porque a força de 1 newton é pequena que ela não vai colocar o armário em movimento. É porque aparece o atrito. É graças ao aparecimento do atrito que o armário não desliza. Não é porque a força é pequenininha. Ok? Daí vocês se perguntam, tá, mas Zé, agora eu te peguei. Porque tu me explicou na aula passada que obrigatoriamente para ter força tem que ter agente. Quem é que está fazendo a força de atrito? Quem é que está produzindo essa força? Bom, pessoal, para eu entender de onde é que está vindo a força de atrito, eu vou ter que olhar o meu desenho com um pouco mais de atenção. Olhem o desenho. Eu vou dar um zoom, pessoal. Eu vou dar um zoom aqui na superfície dos dois corpos, tá? Vamos dar um zoom ali. Se tu for olhar o chão do teu quarto, de maneira microscópica, ok? Vamos supor que vocês vão olhar o chão do quarto de vocês de maneira microscópica. Não é uma coisa que tu vai ver a olho nu. Eu tô falando de maneira microscópica. Sabe o que tu vai perceber? Tu vai perceber que o chão do teu quarto é uma coisa assim, ó. Tá? Só que aí que tá, pessoal. Segura só um pouquinho. Espera só um pouquinho, tá, pessoal? Meio minutinho, tá? Segura só um pouquinho. O meu gato estava enlouquecido querendo comer um fio aqui, cara. Vocês não têm noção de quantos fones de ouvido o meu gato já comeu, tá? Mas olha só, pessoal. Então tá aqui o chão do teu quarto, tá? Como eu falei para vocês, se vocês derem um zoom no chão do quarto de vocês, vocês vão ver que o chão do quarto de vocês é cheio de irregularidades. Ele não é liso, tá? E daí tu vai dar um zoom no teu armário. Eu vou dar um zoom na parte de baixo do meu armário. Tu vai ver que a parte de baixo do teu armário também não é nem um pouco lisa. Ela é cheia de irregularidades, tá, pessoal? Então tu tem mais ou menos uma coisa assim. Entre a parte de baixo do teu armário e o chão. Daí o que acontece? Quando tu inventa de aplicar uma força de 1 newton aqui em cima, ó. O que vai acontecer entre essas irregularidades, pessoal? Elas vão começar a se colidir. Então imaginem, ó. Tá aqui esse dente do armário, ó, o dente do armário, ó. Tá aqui o dente do chão, ó. Eu vou tentar empurrar o armário para lá, ó. O que vai acontecer entre essas irregularidades?
vão começar a se colidir. E é graças a essa colisão que, se o dente do armário empurra o dente do chão, o dente do chão reage e reempurra o dente do armário. O que eu estou tendo aqui, então? Parização e reação. Vai lá o armário tentar ser empurrado, bate do dente do chão, eles trocam forças entre si e o dente do chão empurra o armário. Então, isso que vocês estão vendo aqui de maneira microscópica, ó, é o que vocês estão vendo aqui de maneira macroscópica. Ok? Deu para entender qual é a lógica, pessoal? Então, essa é a moral, essa é a lógica da força de apoio. Quer dizer, da força de apoio, não, da força normal. A força normal é um tipo de força que surge através de uma colisão entre as irregularidades das superfícies que se tocam. Tranquilo? Vou mudar de câmera um pouquinho, tá, pessoal? Pera aí. Então, olha só, pessoal. De novo, então, eu tenho o armário aqui, eu tenho o chão aqui. Eu tento empurrar o armário em cima do chão, essas irregularidades vão começar a se bater e essas duas superfícies vão acabar trocando forças entre si. Então eu te pergunto, qual a origem da força de atrito? Eletromagnética. Ela é uma força que surge da deformação das superfícies. Pessoal, a URGS pergunta esse tipo de coisa. Tá? Para ti, aluno que gosta de decorar a equaçãozinha e não entender porra nenhuma, tenta entender a origem do atrito. A URGS pergunta, a origem da força. É uma força que surge de um processo de deformação. Então é uma força eletromagnética. Não é força gravitacional. Ok? E aí que tá, pessoal. Olha só. Para entender esse desenho que eu mostrei para vocês, eu vou voltar para o desenho de novo, tá? Segura um... Olha só. Vocês estão vendo esse desenho das imperfeições que eu fiz aqui no cantinho? Esse aqui? Pessoal, esse modelo ele é tão bom, pessoal, que ele consegue até explicar determinadas características do atrito. Eu vou dizer, o atrito não é só isso. O atrito não vem só de uma colisão entre irregularidades. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, as forças de atrito, quando tu tem duas superfícies muito próximas uma da outra, com grandes pontos de pressão, tu pode criar até pontos de microsoldas aqui, ó. Microsoldas. São forças eletromagnéticas atrativas, que é como se fosse uma cola entre as superfícies. Mas eu estou esquecendo essa parte de microsolda e estou me apegando exclusivamente ao quê? A colisão entre as irregularidades da superfície. Mas olha só, pessoal, esse meu modelo ele é tão bom para explicar o atrito que ele explica o funcionamento de uma coisa chamada de lubrificante, que é uma superfície, que é uma substância que a gente utiliza para quê, pessoal? Qual a lógica dos lubrificantes? Eliminar ou diminuir o atrito entre superfícies que se roçam. O que um lubrificante faz, pessoal? Quando vocês passam lubrificante sobre uma superfície, o lubrificante ele tende a preencher os buracos da superfície. Essa é a moral do lubrificante. Isso quer dizer, o lubrificante ele torna a minha superfície, que era muito irregular, numa superfície mais regular. Tranquilo? Pessoal, existem vários tipos de lubrificante. Eu acredito que vocês conheçam alguns, tá?
Mas basicamente a função do lubrificante é essa. Ela pega uma superfície extremamente irregular, os lubrificantes, pessoal, eles pegam uma superfície extremamente irregular e tornam essa superfície mais regular. Tranquilo? É assim que eu diminuo a colisão entre as irregularidades e é assim que eu evito o efeito de microsolda. Deu para entender? Pessoal, dúvidas sobre a origem do atrito. Porque agora é que a gente começa a equacionar essa merda. Então, tipo, eu preciso entender o que eu estou equacionando primeiro. Dúvidas sobre o funcionamento do atrito. Por que o atrito aparece? Todo mundo entendeu? E uma coisa, tá? Uma coisa. Não confundai-vos atrito em sólidos, tá? Não confundai-vos atrito em sólidos com força resistiva fluida. Tá? Eu também posso já chamar o atrito com o ar, atrito com a água. Mas, pessoal, essa expressão ela não é muito boa. Tá? A melhor expressão para vocês trabalharem com atrito, quando vocês estão falando de fluidos, é força de resistência fluida ou viscosidade. Tá? Daí é uma outra onda. Eu estou trabalhando aqui atrito entre superfícies sólidas. Ok? Tá. Mas agora volta para o meu desenho. Segura um pouquinho. Segura. Então, olha lá. Daí você... Voltei. Todo mundo me escuta? O negócio aqui é cair e levantar, caralho. Não é cair e ficar caído, né? Aqui é cair e levanta. Rápido. Tá? Então, olha só, pessoal. Volta para cá. Daí tô eu aqui. Tá? Vou aplicar essa força de 1 newton. Vai aparecer o atrito de 1 newton. O armário não vai andar. Daí eu vou me indignar. E vou aumentar, então, essa força agora aplicada para 2 newtons. Vou aplicar uma força equivalente ao saquinho de 2 pastelinas. Te pergunto, pessoal, será que o armário do teu quarto vai andar com uma força igual ao peso de 2 pastelinas? Não vai. Isso quer dizer o quê? Que o atrito também vai aumentar para 2. Daí eu vou lá e aumento a força aplicada para 5 newtons. E o armário não anda. E a força de atrito, então, vai aumentar para 5. Isso quer dizer, pessoal, eu vou mudar a câmera de novo. Então, tu vai lá e aplica uma força de 1. O armário não andou. Apareceu uma de atrito de 1. Daí tu vai lá, te indigna e aplica uma força de 2. O armário não andou. Então é porque a força de atrito teve que aumentar para 2. Daí tu vai lá e aumenta uma força de 5. Daí o armário não andou. É porque o atrito então foi para 5. Vocês estão vendo que conforme tu está aumentando a força e o armário não está andando, a força de atrito também está aumentando. Isso quer dizer, pessoal, essa força que aparece para deixar o armário parado, que é a chamada força de atrito estática, ela não é constante. Ela é uma força crescente. Eu aplico uma de 1, o armário não andou, aparece uma de atrito de 1. Eu aplico uma de 10, o armário não andou, aparece uma de atrito de 10. Eu aplico uma de 100, o armário não andou, aparece uma de atrito de 100. Então, a força de atrito estática é uma força
crescente. Ela vai crescendo. E o pior, ela vai crescendo da mesma maneira que a força aplicada vai crescendo. Interessante essa característica do atrito. Conforme aumenta a força aplicada, aumenta a força de atrito na mesma proporção. Então, isso me dá uma ideia de como pode ficar o gráfico da força de atrito estática. Vou mudar. Olha só. Olha só. Eu vou desenhar um gráfico para vocês aqui, tá? Vou desenhar um gráfico para vocês aqui. Imagina que eu tenha o seguinte gráfico, ó. Pessoal, esse gráfico já caiu na URGS, já caiu no Enem, tá? E no Enem ele caiu de maneira errada, tá? Mas olha só. Vamos supor que eu tenho um gráfico de força de atrito. Opa. Por força aplicada, tá? Força aplicada. Tranquilo? Então eu estou plotando um gráfico de... Deixa eu enquadrar tudo aqui, ó. De força de atrito por força aplicada. Tá? Como é que vocês acham que vai aparecer esse gráfico para o atrito estático? Esse gráfico, pessoal, vai aparecer uma reta inclinada, formando um ângulo de 45 graus. Ela vai aparecer assim, ó, uma reta inclinada, formando um ângulo de 45. Por quê? Olha aqui. Eu não apliquei uma força de 1. A de atrito não foi de 1. Para quando eu apliquei uma força de 2. A de atrito não foi de 2. Para quando eu apliquei uma força de 5. A de atrito não foi de 5. Então, tu sabe que essa tua reta tem que ter um ângulo de 45 graus. E sempre que tu encontrar um gráfico de força de atrito por força aplicada, se tu encontrar uma reta inclinada, essa tua reta inclinada está te mostrando força de atrito estática. Ok? É a força de atrito estática que se comporta assim. Eu aplico uma de 1, aparece uma de 1, se o armário continua parado, tá? Eu aplico uma de 2, o armário continua parado, aparece uma de 2. Eu aplico uma de 5, o armário continua parado e aparece uma de 5. Então, o gráfico de força de atrito estática por força aplicada vai me dar exatamente uma reta inclinada, formando um ângulo de 45. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nesse gráfico? Alguma dúvida? Qualquer dúvida? Ai, Zé, não entendi por que o ângulo de 45. Todo mundo entendeu? Sim? Esperar vocês me responderem isso aí. Sim? Tranquilo para todo mundo, pessoal? Por que aquele gráfico fica daquela maneira? A URGS, pessoal, assim, ó, quem gosta de ficar decorando equação e chega nesses gráficos, não entende merda nenhuma. Tá? Então vamos se ligar nessas características, tá? Então tá. Volta para o problema de antes. Então tá tu lá, tentando empurrar teu armário. Tu aplicou uma força de 1, apareceu uma de atrito de 1, o armário ficou parado. Tu aplicou uma de 5, apareceu uma de atrito de 5, o armário ficou parado. Tu aplicou uma de 100, apareceu uma de 100, o armário ficou parado. E daí tu te pergunta. Segura um pouquinho que eu vou trocar de... E daí tu te pergunta. Zé, então o armário nunca vai entrar em movimento. Se a força que eu estou aplicando sempre vai aparecer uma de atrito igual,
o armário nunca vai entrar em movimento. Tá, pessoal? É óbvio que o armário em algum momento vai entrar em movimento. Vocês concordam comigo? Senão, tipo, tu largou o armário no teu quarto e ele vai ficar pra lá para sempre. Então, em algum momento, ele entra em movimento. Aí é que tá, pessoal. Essa força de atrito estática, ela vai crescendo, 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 até chegar num valor máximo. Ok? Isso quer dizer que a tua força ela não pode ficar crescendo para sempre. Ela vai crescer até chegar num determinado valor máximo. Ai, Zé, e como é que eu vou saber esse valor máximo? Tem uma equação. Tem uma equação. Agora entramos nas equações. Eu vou mudar de câmera de novo, tá, pessoal? Eu vou mudar de câmera para botar a equaçãozinha. Então, olha só, pessoal. Sempre que vocês quiserem calcular a chamada força de atrito estática máxima que surge entre duas superfícies, pessoal, tem uma equação, tá? A equação é essa aqui, ó. A força de atrito estática máxima é dada pelo coeficiente de atrito estático vezes A normal. Ok? Então, olha só. Se tu quiser saber qual a força de atrito estática máxima que existe entre o teu armário e o chão, essa força de atrito estática máxima vai ser o chamado coeficiente de atrito estático vezes a tua normal. Tranquilo? O que a gente vai ter de unidades aí, pessoal? A tua normal é medida em Newton. A tua força de atrito tem que ser medida em Newton. Então, se eu tenho Newton aqui e Newton aqui, então o que aparece de unidade para o coeficiente? Porra nenhuma! O meu coeficiente de atrito estático é uma grandeza adimensional. Ok? E lembrando, pessoal, essa equação, ela não me dá qualquer força de atrito. Ela me dá o valor máximo. Tranquilo? Mas assim, pessoal, eu vou deixar para discutir essa equação com vocês em sala de aula. Pode ser? Entrar em movimento gráfico com uma reta horizontal. Fica. Mas antes de tu cair para essa reta horizontal, ó, vou responder a Beatriz, tá? Ó. Quando o armário entra em movimento gráfico, fica com uma reta horizontal? Fica. Só que antes de tu cair nessa reta horizontal, tu vai ter um piquinho, um pico, tá? Que é o pico de atrito estático máximo. Tranquilo? Mas sim, por que quando o armário entrar em movimento, a reta do gráfico de atrito fica uma reta horizontal? Porque a força de atrito dinâmica é constante. Mas eu não quero falar em força de atrito dinâmica agora com vocês, porque eu não vou ter mais tempo, tá, pessoal? Eu vou ter que passar a sala e daí eu quero entrar nessa discussão um pouquinho mais aprofundada com vocês em sala de aula. Tranquilo, rapaziada? Assim, ó. Zé, eu sei como é que vocês pensam, tá? Zé, eu não sei o que é o coeficiente. Zé, eu não sei o que é a normal. Eu vou discutir tudo isso com vocês em sala de aula. Tranquilo? Vou mudar. Então, olha só, rapaziada. Guardem essa equação que eu coloquei para vocês agora. Tá? E daí na aula, quando é que é a nossa próxima aula agora? É segunda-feira só, né? Na aula de segunda-feira, eu volto com essa equação no quadro, eu discuto cada termo da equação, eu vejo como é que vai ficar o atrito dinâmico e completo o gráfico de atrito dinâmico e atrito estático com vocês. Pode ser, rapaziada? Tranquilo? Dúvidas? Belezinha? Vocês estão dormindo? Alguém está acordado? Não? O pessoal capotou? Estamos, tudo certo? Então tá até preocupado com vocês já.
tá? Então tá, pessoal. Segunda-feira a gente se fala. Chuva de beijos. Boa semana para todos. Fiquem em casa, tá? E muito estudo, pessoal. Rapaziada, assim, ó, qualquer coisa que vocês quiserem, tiverem dúvida, pessoal, sem horário, tá? Sem horário. Me perguntem. Podem me perguntar pelo Face, podem me perguntar pelo Messenger, tá? Se quiserem meu e-mail, qualquer merda, pessoal, eu dou. Querem pegar qualquer dúvida, pessoal. Me perguntem qualquer. Se tiverem dificuldade de falar comigo pelo Face, pessoal, manda pergunta para a Tiane me passa na hora, tá? Manda para o pessoal do ensino e eu tento responder para vocês o mais rápido possível. Tranquilo, pessoal? Então tá. Beijo, bons estudos, rapaziada.